Eu venho publicamente pedir perdão ao ex-presidente Lula. Gostaria de pedir perdão, pois durante os últimos anos eu fui afetado, eu fui influenciado por uma doença chamada bolsonarismo e suas pseudo-bandeiras de Deus, pátria, família, liberdade. Ô presidente, me desculpa. As mídias sociais, que devem sim ser, com toda certeza, controladas pelo TSE, elas me passaram uma imagem deturpada, uma imagem mentirosa de quem é o Senhor. Sendo que o Senhor sempre foi o nosso querido filho do Nordeste, filho do Brasil. Mas é claro que isso não começou hoje. Como? Como eu fui cego e não percebi o golpe contra a ex-presidenta Dilma? Como assim? Como eles podem tirar do poder uma chefe de Estado por conta de pedaladas, sendo que o atual inominável faz motociatas? Oh, como é triste saber que eu fui enganado durante anos. Presidente Lula, eu te peço perdão porque diversas vezes eu te chamei de ex-presidiário, onde eu estava com a cabeça. Não é porque o senhor ficou 580 dias em uma cela sob custódia da Polícia Federal, privado de liberdade, que as pessoas podem sair por aí te chamando de ex-presidiário. Não podem. Como eu pude acreditar naquele juiz Eco de Curitiba, só porque ele tinha provas sobradas de que o sítio de fato era do senhor? Ele não podia te condenar por isso. Por mais que ele tinha ali pedalinhos personalizados com os nomes do senhor e da sua esposa, toalhas, objetos personalizados com o nome dos seus netos, testemunhas, tudo isso, nada era motivo para prendê-lo. Não é, porque o senhor foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes que o senhor é criminoso. E se tem um pessoal que eu peguei aversão, que eu peguei birra, foram aqueles 3 desembargadores do TRF4. Canalhas! Como eles podem aumentar a sentença ainda de Sérgio Moro? Canalhas, 1000 vezes canalhas! E o Gebran Neto, presidente? O Gebran Neto ainda veio com aquele papinho de que Marcelo Odebrecht confirmou as transferências a Palocci e que elas estavam registradas na planilha especial italiana, planilha que foi apreendida durante as investigações do computador da secretária dele. E daí? E daí que esse desembargador disse que todas essas coisas estão nos autos e que não são apenas palavras de Marcelo Odebrecht, mas tudo está documentado e com e-mails. Gebran Neto, aquele falso desembargador, ele teve a petulância de dizer que o amigo de meu pai, citado reiteradas vezes por Marcelo Odebrecht, era de fato o senhor presidente Lula. Quem acredita numa piada de má fé dessa daí? Ninguém. Juiz de verdade é o ministro Edson Fachin. Se bem que ele nunca foi juiz de fato, mas ele sim nos dá orgulho. Ele nos dá orgulho porque, numa só canetada, ele disse que o processo do senhor não deveria ser julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. E é claro, né, devido à idade do senhor ser mais de 70 anos, este processo prescreveu e não importa. Isso é mais uma prova da inocência do senhor, como as pessoas não veem que o senhor é inocente. O mensalão, a compra de deputados com dinheiro público nunca existiu. O Petrolão, obras superfaturadas, roubo de dinheiro público para fraude eleitoral e enriquecimento ilícito é outra mentira deslavada da mídia. Se bem que a própria estatal ela publicou em 2014 um balanço com uma perda de mais de 6 bilhões por conta da corrupção dos governos petistas. A PF refez esses cálculos e fez uma estimativa de 42 bilhões de prejuízos. Mas é a PF, uma instituição sem credibilidade alguma e que vive jogando números ao vento. Mas ainda que isso fosse verdade, eu confio no senhor, presidente Lula. Eu tenho certeza que o senhor não tinha nada a ver com essas coisas. Só que eu sei que você, meu amigo, que está me ouvindo aí agora, que está me assistindo nesse momento, você viu na mídia que delatores devolveram alguns poucos bilhões de reais, nem foram tantos assim, e que isso seria uma prova de crime contra o ex-presidente Lula. Não foi. Esses homens devolveram porque eles foram obrigados a devolver. Na verdade, foi uma espécie de propina que a Lava Jato e a Polícia Federal cobrou desses delatores. Ah, presidente, no último debate o senhor disse que pode sim ter havido corrupção na Petrobras. Não houve, presidente. Eu afirmo isso para o senhor. Não caia nessa ladainha da mídia. Não houve corrupção na Petrobras. E eu termino esse meu pedido de perdão falando sobre o inominável. E eu até peço perdão ao senhor presidente Lula, eu preciso falar o nome dele. Eu sei que o Bolsonaro ele comprou vacinas para o Brasil um mês depois que a vacinação começou no mundo. Portanto, não houve atraso de vacina alguma. Eu sei também que ele socorreu o povo brasileiro com a maior transferência de renda da história do nosso país através do auxílio emergencial. Nós não podemos negar os seus esforços, porque ele zerou o imposto da gasolina, do gás,
ele diminuiu o ICMS, ajudou, né, junto aos governadores ali. E devido a isso, é bem verdade que nós temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, mas o que adianta? Ele continua sendo um grosso em suas respostas. É bem verdade que estamos há 3 meses em deflação. É bem verdade que estamos melhor que os Estados Unidos, coisa que nunca aconteceu antes na história. Talvez nós venhamos a terminar o ano melhor do que a China, mas ainda assim, Bolsonaro continua sendo estúpido. O que adianta? O que adianta é diminuir drasticamente as mortes violentas devido ao acesso às armas para a população civil e quase praticamente zerar o número de invasões de terra se ele fala palavrão de vez em quando. Não adianta. O presidente Lula era tão bom quanto o pobre ganhava ali no máximo R$ 190 com o Bolsa Família. Nós comíamos picanha todo final de semana. Hoje uma mixaria de R$ 600 não dá para fazer absolutamente nada. E o Bozo ainda se gaba de ter levado água para o Nordeste via transposição do Rio São Francisco. Mas o bom mesmo era quando o senhor dava água aos nordestinos via caminhão-pipa. A qualidade da água era muito melhor. Presidente Lula, por anos eu tirei sarro daquela frase do senhor onde o senhor dizia, né? Ser a alma viva mais honesta do Brasil. E hoje, curado desta doença chamada patriotismo, bolsonarismo, família, cristianismo, hoje eu realmente sei que o senhor estava falando a verdade. O socialismo só trouxe desgraça e miséria por onde passou. Até hoje foi assim que aconteceu. Não deu certo em Cuba, não deu certo na Colômbia, não deu certo na Argentina, mas no Brasil eu tenho certeza que vai dar certo. Sabe por quê? Porque nós temos um presidente. Então, a partir de agora, presidente Lula, conte comigo. A partir de agora, eu também sou Lula. Eu também sou 13. Deus me perdoe esse monte de mentira que eu falei, pelo amor.